Catiúcia, boa tarde, mais cedo hoje, seja bem-vinda. O que temos hoje é uma discussão muito intensa e, obviamente, que a gente tem a informação de que pode, obviamente, sair o atual presidente e já assumir uma nova presidente. E aí nós estamos falando de uma mulher substituindo um homem que, neste momento, está sendo acusado de assédio por funcionários. É um assunto seríssimo, mas demanda muita investigação, levando-se em conta todos os casos recentes que nós acompanhamos, inclusive internacionais. Mas tudo merece, digamos, investigação diligente. Catiúcia, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Piotr, é isso mesmo. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui a partir de agora no Direto de Brasília. E claro que hoje o assunto é esse escândalo envolvendo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Isso agitou o meio político aqui na capital federal. E o presidente da Caixa Econômica, então, foi acusado de assédio por funcionárias do banco. Essa pressão aumenta agora a saída de Pedro Guimarães. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro sobre esse assunto. Bruno, para começar, uma boa tarde para você. Explica para a gente quem é Daniela Marques, que deve assumir essa presidência da Caixa Econômica. É uma jovem mulher, né, de 42 anos, muito experiente no mercado financeiro. Você é uma ótima quarta-feira a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, esse meio de semana, já numa intensa cobertura. Ela já tem cerca de 20 anos de experiência no mercado financeiro, atuou no Rio de Janeiro, chegou no Ministério da Economia em 2019. É uma das poucas mulheres no Ministério com essa voz ativa, né? Só para se ter uma ideia, ela se reúne diversas vezes com Jair Bolsonaro, o presidente da República, sem mesmo estar acompanhado do ministro da Economia, porque ela realmente tem essa confiança. A gente chegou a acompanhar ela diversas vezes em algumas reuniões sobre essa discussão da redução do ICMS, sobre os combustíveis, ou seja, é alguém que está ligada diretamente ali no Ministério da Economia. Agora recebe essa outra missão, que é assumir, estar à frente da Caixa Econômica Federal, após o atual presidente estar no centro de um escândalo envolvendo diversas funcionárias. E isso chegou ontem à noite, essa informação. Com isso, o que houve? Reuniram já no Palácio do Planalto integrantes da campanha de uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro, e o nome que chegaram no consenso que seria importante indicar essa mulher, o nome de Daniela Marques, de 42 anos, até para dar uma resposta, dizendo que o governo seria isento, que o governo também estaria com as mulheres, já que esse assédio seria com as mulheres, em resposta para ganhar um voto de confiança. Então seria indicar essa secretária do ministro da Economia, que já tem uma confiança, como eu disse, cerca de 20 anos no mercado financeiro, e estaria à frente da Caixa Econômica Federal nos próximos dias, viu, Cátia? Bruno, e esse movimento todo de ontem já resultou hoje em um protesto de funcionárias da Caixa Econômica, né? Você acompanhou isso? Como que foi essa manifestação agora há pouco? Exatamente, hoje pela manhã já estava na agenda, não foi cancelado por conta de uma estrutura. A gente observa aqui ao fundo da imagem os caminhões estacionados, um evento do agronegócio, lançamento do Plano Safra, esse investimento, que são diversas ações que de fato o governo federal está fazendo, um aliado muito grande do agronegócio, só que isso acabou chegando logo pela manhã. Diversos servidores, vários funcionários, ex-funcionários aposentados chegaram aqui com diversas flores, dizendo em respeito às mulheres, respeitar os funcionários da Caixa, e aí isso foi tomando uma grande proporção, porque aqui dentro acontecia esse evento e aqui fora acontecia essa manifestação. Eu cheguei de conversar com alguns funcionários, algumas funcionárias, melhor dizendo, já, Cátia, elas me disseram como funcionava essa ouvidoria entre 2002 até 2007. De fato, havia essa ouvidoria, a corregedoria que aceitava, que recebia as informações, as reclamações, as denúncias eram apuradas. Nos últimos anos, isso foi esvaziado. Ninguém mais se atentava a essas reclamações, nem mesmo interna e nem mesmo externa. E com isso, nos últimos anos, a corregedoria, um corregedor que ele foi nomeado através da atual gestão. Com isso, essas reclamações, as denúncias que chegavam, elas eram limitadas. Elas não eram repassadas. Com isso, não ganhava repercussão e ninguém apurava esse caso. Até que chegou na noite de ontem que essas funcionárias acabaram divulgando o que de fato aconteceu. E aí a gente viu o que foi esse escândalo. Segundo consta numa denúncia que está sendo investigado, em algumas viagens, essas mulheres acabavam tendo esse contato e recebiam. Tinha um certo intermediador, que era quem levava esse convite, levava essa informação, se as mulheres aceitavam a companhia do atual presidente da Caixa Econômica Federal.
E Bruno, você chegou a apurar qual que é o perfil dessas mulheres que denunciaram Pedro Guimarães? Eram pessoas próximas, então, ao presidente, já que, como você mesmo disse, elas viajavam junto com o presidente da Caixa? Existe esse plano de carreira e com essas viagens oficiais é importante uma equipe acompanhar, assessores, secretários, só que essas mulheres são em idades entre 29 a 40 anos, que atingiram ali esse cargo de uma gerência regional ou uma gerência local da Caixa, realmente aqui da capital federal, da Caixa Cultural, enfim. Então essas mulheres tinham essa ligação diretamente, estavam em eventos. A gente conseguiu essa informação que consta numa denúncia, no que essa mulher chegou a falar, uma dessas funcionárias que ele estava tomando banho de piscina, estava numa sauna, quando ela foi convocada para que fosse até lá conversar com o atual presidente, e ele fez um convite, se ela tinha interesse em continuar na Caixa, em chegar a ocupar outros tipos de funções aqui dentro e que ficasse com ele. Ou seja, são cenas que foram narradas com muita clareza, claro, que serão apuradas, mas só para a gente entender, eram as mulheres que tinham essa ligação, tinham uma confiança, que respondiam ao atual presidente e com isso acabou recebendo esse tipo de convite, né? Ou seja, entre 29 e 40 anos de idade. Essa foi uma conversa que eu tive com alguns servidores, com alguns funcionários que me repassaram essas informações. Relembrando que esse caso, após o escândalo ser divulgado ontem, ele começa a ser investigado a partir de agora e lá no Palácio do Planalto, imediatamente os aliados, o Congresso já fez essa cobrança que a continuidade do atual presidente à frente da Caixa Econômica seria inviável, né? Porque o escândalo seria muito forte e complicaria a gestão nesse final de mandato, pouco menos de 90 dias de chegar até as eleições. Cátia. Bruno, a gente tem uma entrevista, um trecho de uma fala do presidente da Caixa, né? Vamos ouvir. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, da minha esposa. Acho que de uma maneira muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos e uma vida inteira pautada pela ética. Tanto é verdade que quando eu assumi o banco tinha as piores ratings das estatais. 10 anos com balanço, com ressalva, uma série de questões que todos vocês sabem. E hoje a gente é um exemplo. Então eu tenho muito orgulho do trabalho de todos vocês e da maneira como eu sempre me pautei em toda a minha vida. Bruno, vamos lá. A gente ouviu agora o presidente da Caixa, ele dá a alegação dele, faz inclusive um histórico rápido da vida dele no banco e da posição dele no banco, o que ele fez dentro do banco. Mas tem uma menção que você fez há pouco sobre a estrutura dentro da empresa para, obviamente, evitar casos como esse acontecessem. Obviamente, uma mulher que está se sentindo assediada, ou um funcionário qualquer que se sinta assediado, procuraria, digamos, algum órgão da empresa. É o procedimento de ESG, que já existe de forma muito intensa, ou de responsabilidade social, para ser um pouco mais antigo, em relação às empresas. Você já fez menção disso, porque uma coisa é o que o presidente da Caixa diz, outra coisa é o que as funcionárias estão dizendo, e isso vai ser diligentemente investigado, porque precisa, a verdade precisa vir à tona, seja ela qual for. Agora, este órgão da Caixa, a Caixa se manifestou porque as funcionárias estavam dizendo que não estavam mais recebendo ou nada estava acontecendo quando se fazia uma reclamação para este órgão que deveria investigar internamente esses casos, é isso? E a sua pergunta é muito feliz, porque eu fiz algumas anotações aqui, Piotr, em relação a como isso funcionava. Essa pessoa recebia essa reclamação e o que era feito. A gente vai explicar. Era levado no Conselho de Ética, com 6 integrantes. Esse conselho, ele era composto por um jurídico, a controladoria, a rede auditoria e outros integrantes que sentavam numa reunião para analisar essa reclamação, a denúncia que chegava entre 2002 e 2007. Eu cheguei a conversar com essa consultora jurídica que estava durante essa época à frente da gestão, durante esses anos e depois entre 2007 e 2009 também. Ela me disse que esse ritual era seguido à risca. Existia essa auditoria, ou melhor dizendo, essa corregedoria e essa auditoria, esse auditor.
com a chegada do atual governo lá em 2018, nos últimos anos só existia a corregedoria. Era alguém estranho, segundo o que essa funcionária me informou, alguém estranho que não dava tanta atenção, ou seja, as denúncias que os funcionários chegavam para fazer, elas eram ouvidas, mas não tinha nenhum desenrolar, não tinha nenhuma resposta. E quando alguém retornava para consultar alguma informação e saber se haveria alguma audiência, isso não existia, ou seja, as reclamações eram recebidas, só que esse procedimento não continuava, a fim de não chegar a esse escândalo, a fim de não haver nenhum tipo de procedimento para que houvesse essa investigação em torno da Caixa Econômica Federal. Muito obrigada, então, Bruno Pinheiro, e a gente volta com você daqui a pouco.